O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, sim. Diretamente aqui das dependências do Bar do Zé. Aproveite, você que é da região, você que não é, você que está passando por São Paulo, venha para cá. E hoje, gente, dentro do nosso quadro Boteco do Mamá, vamos tratar de um chopp da cervejaria Joy. Sim, a Joy Project Brewing, ou cervejaria do projeto animado de Xaxim, no Paraná, como diria o Dalborga. É interessante que o último chopp do qual eu tratei foi o Caju Atômico, que também era do Paraná, da cervejaria Xamã, o outro. E, por enquanto, o Paraná se tornou a nossa linguagem etílica na questão dos chopps. Ó. Nossa, delícia, hein? Isso me lembra muito quando eu cheguei a Santos, isso foi em 2012, e eu comecei a frequentar lá o Cinearte Posto 4, que passava só aqueles filmes chamados filmes de arte, filmes que não entram na linha convencional do cinema, porque eles são filmes mais elaborados, mais bonitos até, e o pessoal não está preparado para essa linguagem, ou foi domesticado a não entender essa linguagem. E lá, durante o período que eu frequentei lá, o nosso idioma passou a ser o francês. Sim, o cinema francês, que é um cinema vasto na questão de filmes de arte. Não só ele, o cinema italiano também é muito rico, pouco conhecido também. Mas eu falarei do cinema italiano noutra oportunidade nessa semana, porque nessa semana eu vou tratar do Black Sabbath. Sim, perdemos o grande Ozzy Osbourne, mas vou tratar do nome da banda Black Sabbath, que é oriundo de um filme italiano. Mas isso fica para o programa sobre cinema. E essa cervejaria Joy, da Joy Project Brewing, me lembra muito da banda Joy Division. Sim, vocês lembram da Joy Division? A Joy Division, cujo nome é oriundo do livro A Casa das Bonecas, de Iriel Denur, um dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. E o que seria essa divisão da alegria? Essa divisão da alegria é o seguinte: dentro do campo de concentração de Auschwitz tinha um cabaré para os oficiais arianos, e as judias, as prisioneiras, aquelas ruivas lindas, eram levadas para lá e forçadas a trabalhar como prostitutas. Não a se prostituir, porque elas não ganhavam, trabalhavam de graça, afinal eram prisioneiras, e como, digamos assim, como compensação só tinha o calor e o carinho dos soldados e dos oficiais arianos. Ademais, o chopp de hoje é o Green Line, linha verde, olha que bonito. Delicioso, hein? Que ele é um American IPA, uma India Pale Ale que utiliza lúpulo norte-americano. E a Joy o define como flagship, o carro-chefe, ou a moda da casa, aquele chopp que só se encontra na Joy. Só vai beber, no caso, como produto da Joy. Claro, existem outras Americans IPA, só que esse aqui é uma, digamos assim, uma receita exclusiva da Joy. E é interessante porque aqui no Brasil a cultura é outra, muito diferente da cultura aí de fora, que, por exemplo, na Bélgica tem um mosteiro lá que eles vendem uma cerveja trapista, eles engarrafam, antigamente era feita com rolha, hoje eles já usam tampinha. E essa cerveja trapista, no caso, seria um chopp, porque ela não é pasteurizada, ela é vendida em caixa, sem rótulo, para o cara que vai até ela. Eu não lembro onde é exatamente, mas ele comprava essa caixa, levava para o hotel, colocava na geladeira e bebia. Porque por não ter nome, por não ter nem nota fiscal, não teria nem como o cara trazer isso para o Brasil, levar para qualquer país do mundo, também pelo fato de não ser pasteurizado. Ele ia chegar estragado onde quer que fosse. E nos Estados Unidos também as
cervejarias de lá têm produções exclusivas da casa, que você só consome indo lá. Só tem que ir lá para consumir. Se você fizer isso, por exemplo, aqui no Brasil, a cervejaria vai à falência, porque brasileiro é xarope. É que negócio, se a montanha vai ser... Maomé não vai a montanha vai a Maomé, meu. Montanha também não tem muito o que fazer também. Bom, coitado dessa montanha, hein, meu? Mas vamos lá. E ela é elaborada com 2 lúpulos, como eu disse. Por fato de ser um American IPA, são lúpulos norte-americanos. No caso, um é o Mosaico, que carrega essa alcunha por seu resultado do cruzamento de 3 lúpulos, o Simcoe, o Nugget e o Irra. Esse último, uma variação do lúpulo Apollo, que tem um aspecto refrescante, um tanto tropical. E o outro é o Eldorado, que foi lançado em 2010, e como o outro, segue essa linha refrescante, frutada. Por quê? Porque nos Estados Unidos... Aí nós temos a questão de conceito. Vamos falar um pouco de conceito agora. O IPA, India Pale Ale, é uma cerveja que ela é produzida na Índia, por isso chama Índia, devido à colonização britânica. Os britânicos chegaram lá, queriam beber a sua cerveja e começaram a utilizar produtos locais. A gente tem que entender que na Inglaterra eles são muito personalistas. Tanto é que a cerveja, lá você vai num pub, você não pede beer, você tem que pedir ale. Se pedir beer, o cara nem atende, ele nem sabe o que é. E essas cervejas oriundas da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, eles têm uma característica, em função do lúpulo, de ter de lembrar uma coisa mais de floresta, de terra, uma coisa mais interiorana, assim, indo lá pro meio do mato, tudo. Então tem uma característica mais carregada no aroma e no sabor. Conquanto que nos Estados Unidos o lúpulo ele é mais frutado e tem uma questão mais refrescante, que já é uma bebida para se beber na praia, se beber em ambiente quente. Eles já têm uma outra definição, claro, por causa da temperatura. A Europa, lá onde eles estão, é mais frio, e nos Estados Unidos mais quente. É natural, meu. É natural. É que nem o pessoal quando fala, por exemplo, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano. Uma das características das mulheres de São Paulo é andarem bem vestidas. A mulher paulistana anda muito bem vestida, muito elegante, maquiada, tudo. Quando você vai para a praia, a característica lá é a mulher andar mal vestida, não que ela se vista mal, mas com poucas roupas. Por quê? Por causa da temperatura. Então, é o que é quando o terroir, é o sabor da terra, acaba influenciando a coisa. Então é natural que o lúpulo europeu tenha essa pegada mais de floresta e aqui do ocidente, o norte-americano, essa coisa mais de praia. E no caso da Joy, ela torna essa American IPA muito personalizada. Por quê? Porque eles tratam com esses lúpulos específicos, ou seja, claro, isso aqui é o que eles deixam passar da fórmula. Claro, tem os segredos. É igual quando o pessoal fala, tem que saber qual que é a fórmula da Coca-Cola. Ninguém sabe. Eles colocam lá no rótulo, mas eles não explicam a quantidade. E aqui a gente sabe como é feito e só não tem a quantidade. Talvez tenha alguma fórmula secreta, algum ingrediente secreto. Não, tem que explicar, não pode ter, porque quando a pessoa consome, o consumidor adquire um produto, ele pode ter alergia. Então, se, por exemplo, a pessoa for alérgica a esse lúpulo Irra, ao lúpulo Apollo, do qual o Irra é uma variação, ela pode ter um choque anafilático. Então, tem que ser explicado exatamente o porquê de cada ingrediente que tem. Agora, só não tem a quantidade. E aí que é o pulo do gato, é coisa quantitativa e qualitativa. E vamos lá. E como uma boa American IPA, ela tem um sabor frutado intenso, é um sabor intenso, e se encontra nela um gosto de pera madura e melancia. Olha que interessante, vamos provar esse chopp aqui. Eu não estou sentindo nem a pera madura, nem a melancia, mas eu acho que é uma questão muito do aspecto sensorial da coisa.
Me é muito mais característico o amargor dela e o malte, mas não sinto essa pegada da pera. Quando você fala que tem um sabor que lembra pera ou melancia, não é o gosto da pera, da melancia. Deixar isso bem explicado, que teve um conhecido nosso aí, o irmão da namorada de um amigo meu, que a gente falou pra ele que a cerveja era frutada. Ele foi comprar uma cerveja frutada aí no supermercado, bebeu, porcaria, meu. Ele achou que fosse ter gosto de refrigerante, ter gosto de suco. Não, frutado é só seria um adjetivo para tentar explicar que ele é refrescante, que ele é mais leve. É isso, né? Que lembra até uma pegada de fruta, mas não é gosto de fruta. Não é que você bebe. Isso não é um refrigerante, não é um suco. Agora, se você quiser beber refrigerante e suco, beba refrigerante e suco. Senão fica chato, meu. Igual que os caras que ficam bebendo cerveja sem álcool, meu. Você vai beber cerveja sem álcool, bebe água, meu. Eu lembro até uma vez, eu estava na casa de uma amiga minha lá em Dayatuba, ela fez uma reunião lá, pra fazer um churrasco e tal, e tinha acabado a cerveja, nós fomos comprar mais cerveja. E o pai dela não podia beber. Ele chegou pra mim e falou: Matheus, compra uma sem álcool pra mim. Eu compro, claro. Aí chegamos lá no supermercado, adquiri lá, peguei a cerveja tal, e olhei lá aquela sem álcool. Essa sem álcool já até sumiu, era uma que tinha experimenta, não sei se vocês lembram. Pegaram até um pagodeiro safado aí que falou que ia experimentar, e depois a outra cervejaria pagou mais pra ele beber cerveja ruim. É tudo cerveja porcaria, cara. É tudo porcaria. O cara só trocou de lixo. Né? Outro sem vergonha também. Isso podia ser pagodeiro mesmo pra fazer uma lambança dessa aí. Onde é que eu parei? Então. Aí eu fui lá, peguei sem álcool pro velho lá. Pusendo na geladeira, deu pra ele. Daqui a pouco o velho começa a me xingar e tudo quanto é palavrão. Aí, porra, Matheus, merda de cerveja que você me trouxe. Que você pediu sem álcool. A cerveja tem gosto de água de coco. Porra, meu. Sabia, eu nunca provei essa porcaria. É igual uma vez que também chegou o chopp sem álcool lá em Santos, lá na cervejaria lá, o Bom de Boteco, que não existe mais. Aí o Nunes foi experimentar também. Cara, eu fui só experimentar. Falei, cara, me arrependi só de ter experimentado. Eu peguei só um tiquinho, esse tiquinho me causou um trauma pro resto da vida de chopp sem álcool. E aí vamos avançar um pouco. E aí, esse aqui tem o IBU, a Unidade Internacional de Amargor de 60, ou seja, é um amargor evidente, você vê que você prova, você sente o efeito na língua, tudo muito gostoso. E esse amargor, inclusive, ele ressalta, é ele que faz ressaltar esse aspecto docinho da coisa. Não tem álcool, não tem nada, mas tem essa pegada que lembra, como eu falei, segundo eles, uma pegada de fruta, é porque o amargor, ele acaba sendo de tal forma, isso é uma questão da harmonização, que ele acaba ressaltando essa pegada adocicada do malte. O malte, quando ele é torrado um pouco, estou passando a fórmula para vocês, você torra o malte, eles torram o grão para fazer o malte, ele começa a liberar açúcares. Por isso ele tem essa pegada mais adocicada, os açúcares natural do malte, não é colocado o açúcar. E por isso o amargor acaba fazendo esse açúcar se tornar saliente, ok? E aí ele é de 60, amargor evidente, seu IBU, e o ABV, que é o teor alcoólico por volume, é de 7%, portanto é considerado de médio para forte. Ou seja, não é cerveja para menina. Não é chopp para menina. E que tem a cerveja e tem o chopp. Até eu quero falar um pouco da cerveja aqui, porque tem a lata dele de cerveja. Claro, o que caracteriza o chopp é o fato de não ser pasteurizado, por isso ele é muito mais gostoso do que o da lata. Contudo, na lata, quando você comprar e ver a lata, vai estar escrito Green Line. Green Line, linha verde, é uma homenagem ao eixo central de Curitiba, que ele cruza 22 bairros, de norte a sul. Ele vai do Trevo do Atuba ao Pinheirinho. E é interessante esse negócio do eixo central, porque, embora não se saiba a origem, o eixo central mais antigo de que se tem registro é o de Pequim, sim, o qual foi implantado na dinastia Yuan,
de 1271 a 1368, por Kublai Khan, o neto de Gengis Khan, sim, o grande Kublai Khan, gente. Ele criou, implantou lá. Ou seja, já existia isso daí em outras culturas, mas lá ficou caracterizado como o eixo central mais antigo. O eixo central é uma avenida central que cruza a cidade. Brasília, você tem o eixo lá daquele arquiteto, acho que é, não lembro se era Lúcio, acho que é Lúcio Flávio o nome dele, ou Lúcio Costa, agora não lembro. Que ele corta a cidade de norte a sul e depois eles fizeram um horizontal. Isso depende, é claro, da geografia da cidade. Aqui em São Paulo nós temos o eixo norte-sul sobre trilhos, que é do metrô, e aí eles fizeram a cruz, cruzaram com o eixo leste-oeste, que vai da Barra Funda até Corinthians e Itaquera, e o detalhe curiosidade. Vou tomar até um gole para falar curiosidade. Nós estamos aqui na zona norte de São Paulo. Essa aqui foi a primeira estação do eixo norte-sul. Primeira estação de metrô do eixo norte-sul aqui. Depois eles ampliaram para Tucuruvi, mas exatamente aqui, digamos aqui que nasceu o eixo central do metrô de São Paulo. Ok, gente? Então é isso aí. Estamos chegando ao término deste programa do Boteco do Mamá, gente. Tomar aqui, ó, um brinde em homenagem a vocês. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam. E, como diria Sir Paul McCartney, até a próxima. Bye!